Uso e cobertura da terra, sistemas de classificação de uso e cobertura da terra. Essa aula nós vamos ver duas coisas. Eu vou falar sobre o conceito do que vem a ser uso e cobertura da terra e eu vou mostrar imagens da superfície terrestre, imagens sintéticas, que são imagens que nós conseguimos ler pelo software QGIS, que é o software que vamos usar na disciplina aqui. Deixa eu começar mostrando o software lá hoje de cara já. Então aqui é o software. Vocês devem estar com saudades, porque lá em cartografia temática que nós vimos, né? Então eu vou depois, numa outra aula, mostrar para vocês como faz para colocar imagens da superfície terrestre aqui. Eu tenho várias, mas eu vou indicar umas duas ou três para vocês, que é o suficiente para o nosso curso e para nossas próximas aulas. E vou mostrar já num sentido prático esse assunto da aula, para ficar mais claro, inclusive. Vou mostrar aqui o que vem a ser interpretação de imagem da superfície terrestre e elaboração de mapa de uso e cobertura da terra. Nas próximas aulas, nós vamos começar uma atividade prática utilizando o software. E para isso, eu selecionei uma pequena bacia hidrográfica, pequenininha mesmo, para a gente fazer um estudo experimental, laboratorial dessa área e pôr em prática os assuntos que vamos tratar, né? Deixa eu dar uma configurada aqui, ó. Um rio, dois canais de drenagem que se encontram, formam um pequeno canal e desembocam lá no rio Uberaba. Então eu trouxe um pedacinho do rio Uberaba aqui. Esse marrom é a bacia delimitada, que eu chamei de microbacia experimental. Deixa eu tirar o preenchimento dela, vou deixar só o contorno em vermelho aqui, ó. Tá vendo? E vou agora trazer uma imagem da superfície terrestre aí, ó. Vou pegar a imagem do Google. Tem como trazer por aqui. Olha só. A bacia. Contornando aqui o canal de drenagem. E a imagem da superfície terrestre. Então perceba que dentro dessa bacia, se nós formos observando a imagem da Terra, nós vemos que tem plantações aqui, ó. Isso aqui é cana de açúcar. Aqui temos uma mata nativa ainda relativamente conservada, outra mancha aqui de vegetação nativa. Aqui uma área meio que desnuda, né? Provavelmente porque foi colhido aqui alguma cultura. Como tem se plantado muita cana de açúcar, provavelmente foi isso. Aqui parece uma área de pastagem. Tá vendo? Tem até aqui uma marca aqui, ó, que pode indicar alguma coisa onde os animais vêm beber água, alguma coisa assim, ó, pastagem. Aqui também pastagem, aqui foi colhida alguma cultura. E mais, aqui a casa da fazenda, né? Eu não sei se é uma única fazenda aqui, provavelmente não. Mas aqui o córrego, né, o canal de drenagem. Então isso que eu estou fazendo aqui, vocês estão vendo, já é uma interpretação da imagem. Correto? Se eu sair da bacia agora e for para outro lado, tem muitos outros usos da terra. Olha só, tirei bastante a aproximação aqui, ó. Tem muitas variações de uso da terra. À medida que o terreno, inclusive o relevo, tá vendo? Dá para perceber que o relevo aqui é bem mais acidentado do que nessa parte aqui, ó, que é na verdade uma outra formação
geomorfológica aqui nessa parte. Tem esses pivôs de irrigação, ó. Aqui nessa área onde o relevo é muito acidentado, não dá para pôr pivô. E também aqui é uma área protegida, né? Daria para colocar pivô em outras áreas que não aqui, ó, nesse recorte aqui do relevo, né? Que é uma outra geomorfologia aqui. Dá para ver pelo sombreamento do terreno que é bem acidentado, e aqui é bem plano, que é o chapadão aqui, né? A mudança nítida da formação geomorfológica aqui. Olha só como muda o uso da terra. Então, o que eu disse no começo, o geógrafo é o profissional, na minha opinião, sempre falo isso, mais preparado para interpretar o uso da terra. É claro que se ele se estudar e se preparar para isso, né? Porque é um tipo de mapa, um tipo de interpretação que envolve aspectos físicos, socioeconômicos, humanos. Então a gente interpreta a vegetação, interpreta a utilização do solo para a agricultura. Se é área urbana, nós interpretamos. Quer ver? Eu vou para a área urbana aqui em Uberaba. Aqui, essa região é conhecida como APA do Rio Uberaba. Então toda essa parte aqui está contida na APA. Essa bacia que eu trouxe aqui está contida na APA do Rio Uberaba. Aqui é a área urbana de Uberaba, tá vendo? Então também é possível fazer interpretação de uso da terra aqui. Só que é mais adequado chamar de uso do solo, né? Revestimentos, tipos de revestimentos. Mas pode ser também aplicado outro tipo de interpretação, por exemplo, não só se é construído ou não construído, mas sim se também é o tipo de zoneamento, né? Se é zoneamento residencial, se é misto, residencial comercial, se é industrial. Por exemplo, tem uma parte aqui, que é essencialmente industrial, que é inclusive chamado de distrito industrial. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, é uma área toda industrial, o zoneamento, correto? Então, o uso e cobertura da terra na elaboração cartográfica implica em interpretações. Olha aqui, é cemitério aqui. Então, tem interpretação, ou melhor, para se fazer a interpretação, existem chaves de interpretação. Por que eu já rapidinho percebi que era o cemitério? Pela textura aqui, da imagem, é típico de área cemiterial. E aqui residencial, condomínio fechado. Por que eu sei? Dá para ver o tipo de estrutura urbana aqui, casas maiores, muitas piscinas. Eu também conheço um pouco, eu sei que aí é um condomínio fechado. Poderia não ser fechado, mas conhecido por isso, né? Aqui é o hospital, aeroporto tem uma característica também, quer ver? Aqui, aeroporto tem essa característica de uma pista que não se conecta a nada e larga, tem uma certa extensão retilínea, não tem conexão com nenhuma outra via, porque é uma pista de pouso. Tem um vazio no entorno, né? E assim por diante. A área rural tem chaves de interpretação específicas e a área urbana outras. Vamos ver um pouco do conceito agora. Uso e cobertura. Sistemas de classificação de uso e cobertura da terra. Tem uma fonte que eu indiquei para vocês, que é o Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE. Um manual muito bom, foi elaborado em 2013. E eu coloquei como referência da aula. Levantamento da cobertura e do uso da terra. O levantamento da cobertura e do uso da terra indica a distribuição geográfica da tipologia de uso identificada por meio de padrões homogêneos da cobertura terrestre.
Como a imagem é um instrumento, o recurso que nós utilizamos para interpretar a superfície terrestre e elaborar, por exemplo, um mapa de cobertura e uso da Terra, a imagem ela é complexa por sua natureza, né? Ela é toda trigada, ela tem muitas informações. Então, na interpretação, nós agrupamos as informações e classificamos. Então, isso é feito de modo a indicar a distribuição dos tipos de uso. A distribuição espacial, né, geográfica, dos tipos de uso. Então, esse processo é interpretativo. Envolve pesquisa de escritório, de campo, né? Isso aqui está no livro, né? Então, hoje a gente costuma dizer pesquisa de gabinete, de campo, voltadas para a interpretação, análise, registro de observações da paisagem. Olha mais uma vez aqui, ó, geógrafo, tem disciplina de paisagem, estuda muito isso. Concernentes aos tipos de uso e cobertura da Terra, visando sua classificação e espacialização por meio de cartas. IBGE 2013. Faltou pôr o ano aqui, ó. É o ano do texto, né? 2013. O que é classificar, né? Classificação é uma representação abstrata dos objetos da superfície da Terra. É o ordenamento e arranjo de objetos em grupos ou conjuntos baseados em seu relacionamento. Sokal, 1974. Ou seja, a interpretação dos objetos e sua classificação, mais uma vez. É um processo de simplificação e ordenamento do que se interpreta do mundo real. Uma imagem de satélite como esta representa a superfície terrestre, o mundo real, complexa, né? Muita informação e nenhuma seleção, não tem nenhuma nomenclatura associada, são apenas manchas, cores, formas, texturas que representam em forma semelhante a uma fotografia, é uma imagem como uma foto, que não contém nenhuma generalização, nenhuma abstração, ou seja, o fato de você olhar uma mancha dessa e mentalizar, né, concluir que isso aqui se reporta a uma vegetação, ou olhar uma outra mancha aqui e falar que foi uma agricultura colhida, ou uma agricultura plantada aqui ainda não colhida, por exemplo, ou aqui urbano, você está inferindo um juízo sobre isso, essa interpretação. Você está aplicando um processo de interpretação e tipificando. Só que enquanto isso não se transforma num mapa, é apenas no campo da ideia, né? Vamos seguir. Princípios básicos. Espera-se que os levantamentos da cobertura e do uso da Terra forneçam informações do território ao maior número possível de usuários, em escalas diferentes, né? Regionais, estaduais, locais. O que nós vamos fazer é uma escala local bem ampla, bem detalhada, que possam ser comparadas entre si e periodicamente atualizadas. Então, o mapa de uso da Terra também tem uma característica que se diferencia de outros tipos de mapas, por exemplo, do relevo, da geologia, dos solos, por exemplo, porque ele é dinâmico, né? Como você viu na imagem, um ciclo de cultura de plantio, muitas vezes ele ocorre em menos de um ano. Então, em menos de um ano, aquele uso da terra se modifica. Outros têm ciclos um pouco mais longos, mas prazo de 2 ou 3 anos ele modifica a superfície terrestre no que se reporta a cobertura, o uso em si. Enquanto que a geologia, o solo e a vegetação nativa, muitas vezes, demora muito mais tempo para se modificar.
A geologia, então, é da ordem de milhões de anos. Então, o uso e cobertura do solo ele é bem mais dinâmico em suas transformações no tempo. Daí a necessidade de atualizações periódicas, como está escrito aqui. Os 4 princípios básicos da estruturação do sistema de classificação. Aqui já é uma questão mais técnica. Como, então, classificar o uso da Terra? Implica em definição de escala de mapeamento, de natureza da informação básica, nós vamos ver nos próximos slides o que vem a ser isso, unidade de mapeamento e definição da menor área a ser mapeada. Então isso tem muita relação com escala, essas duas coisas se conversam. Nomenclatura, adoção de uma nomenclatura, né? Estabelecer uma legenda, vamos dizer, desta forma. Existem escolas de classificação do uso e cobertura da Terra. Que vem a ser isso, né? Você fala assim, mas já tem tanta escola na geografia, né, professor? Escola quantitativa, escola do pensamento crítico e estruturalista, sei lá, tem tantas que eu já nem acompanho tanto. Mas para sistemas de classificação de uso da Terra parece exagero, né? Porque existem diversas escolas. Na verdade, é porque diferentes países, né, deram início a um processo de elaboração de mapas de uso e cobertura da Terra. O Brasil tem um que, na verdade, é um sistema IBGeano, né? O IBGE estabeleceu algum critério, mas com base em outros. Um clássico é esse americano do Anderson, 1976, e um outro bastante conhecido é o de 1992, aplicado na União Europeia, o CORAINE. O Brasil tem um modelo, né, que o IBGE propõe, que é digamos, é um ponto de partida para o processo de normatização do sistema de classificação. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui tem um exemplo do sistema de classificação da USGS, do Anderson, de 1976, mas ele se reporta à estruturação dos níveis de mapeamento, que ele vai chamar de, sobretudo, nível 1º e nível 2º, nível 1, nível 2. E isso tem relação com escala. Exemplo, vai ficar bem claro agora por que tem níveis diferentes. No nível 1, existe a possibilidade de maior generalização, ou seja, então isso tem relações com a escala de abordagem. Um nível de escala de interpretação onde você consegue estabelecer o tipo de uso, se ele é urbano ou construído, se as terras são agrícolas, se são pastagens, se são terras florestais, se é uma superfície aquática ou úmida ou árida, se é tundra, se é coberta por gelo permanente ou não. É o nível 1. Agora verifique, se você se aproximar mais dos detalhes da superfície terrestre, esse nível 1 pode ser bem mais detalhado a um nível 2. Por exemplo, dentro de uma terra urbana ou construída, seria então possível ainda você detalhar se é residencial, se é comercial, se é industrial, se tem as vias de circulação, transportes, comunicações, os complexos industriais, terra urbana construída, se mista ou não, tipo de terra urbana construída, ou seja, é um detalhamento do nível 1. Se as terras no segundo item aqui, terras agrícolas, por exemplo, do nível 1, apenas terras agrícolas, no nível 2 de detalhamento você poderia ainda dizer se são cultivadas ou se são pastagens, se são pomares, bosques, vinhedos, viveiros, etc. Hortifruti, granjas, atividades de alimentação confinada, ou outros tipos de detalhamento agrícola. A simples pastagem no item 3 do nível 1 poderia no nível 2 dizer se essa pastagem é herbácea, se é pastagem de arbustiva ou não, se é pastagem mista.
No caso brasileiro, poderíamos classificar como pastagens de macega, se o tipo de pastagem é de braquiara, poderia até relacionar isso, se é uma pastagem degradada ou não, né? Se ela é terraceada ou não, enfim, dá para detalhar bem mais. E assim sucessivamente para os outros itens. Então, daí vem a importância de um sistema de classificação estabelecido, porque essas classes, todos esses detalhes das classes de interpretação, há uma certa necessidade de padronização disso. Vamos ver o caso brasileiro do IBGE. Então eu disponibilizei para vocês este manual na íntegra. Está disponível na internet, no site do IBGE você faz o download, mas eu já deixei o link ali para vocês. É um manual técnico de uso da terra, né? Uma situação que ocorre muito na vida profissional do geógrafo. Não, eu não digo naquela questão de professor de geografia, eu estou falando mais na ação do geógrafo especialista, né? Técnico, especialista. Tem demanda para a elaboração desses tipos de mapas, como prestação de serviço, como elaboração de projetos e participação de projetos, né, de mapeamento, é muito utilizado. Então, seria o levantamento do uso e da cobertura da terra, que é a indicação da distribuição geográfica dos tipos de uso e coberturas, né? No caso do IBGE, eles tratam de 3 níveis de abstração ou 3 níveis de classificação, de acordo com o detalhamento das observações, que vai atender, no caso desse manual, escalas de 1 para 250 mil a 1 para 100 mil. O nosso exercício aqui da disciplina, nós vamos num nível de detalhe maior que 100 mil, mas nós vamos usar as classes propostas no nível de 1 para 100 mil. Então vejamos, sistema de classificação do uso e cobertura da terra IBGE. Princípios básicos. Quais são os 4 princípios básicos do método? Definição de escala de mapeamento, natureza da informação básica, unidade de mapeamento, nomenclatura do uso e da cobertura, de forma adequada a mapear a diversidade do território, desde que compatível com a escala, né? Desde que compatível com o item 1. Esta questão da escala é fundamental. Eu comecei a aula mostrando a imagem, vou voltar rapidamente para ilustrar o que vem a ser esses itens, de modo a não ficar tão abstrato. Eu vou tirar o zoom dessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Vou deixar a área urbana aparecendo aqui. Vou até desligar aqui, ó, os vetores. Olha só esta escala aqui, ó. Aqui embaixo está indicado aqui, ó. A escala está nesta visualização aqui da tela. Está em 1 para 316.488. Eu vou arredondar aqui para 1 para 500 mil. Vai se afastar mais ainda. Tá vendo aqui? O que é possível interpretar nisso? Ó? Apenas uma mancha urbana aqui. Algumas manchas muito pequenas de vegetação, que se verde escuro, de vegetação nativa. Esse canal aqui do Rio Grande. Não dá para ir muito além disso, né? Algumas terras agricultáveis aqui, né? Já sendo aproveitadas para agricultura ou pastagem, mas não dá para detalhar muita coisa. Veja, eu chegando no nível de 1 para 100 mil agora, 1 para 250 mil, vamos dobrar essa escala. Ó, o nível de detalhamento aumenta. No entanto, ainda é um pouco limitada a minha observação, além daquilo que eu falei. Vegetação nativa nos verdes escuros, agrícola, onde tem uma textura mais variada, e área urbana. Vou aumentar ainda mais aqui, 1 para 100 mil agora.
Espera aí que foi para 10 mil, apertei errado o botão. 1 para 100 mil. Olha como já muda a situação. Já consigo delimitar melhor a mancha urbana. Consigo ver algumas áreas construídas maiores. Consigo detectar algum solo exposto, né, sem cobertura de vegetação ou agrícola. Vejo uma melhor textura dos tipos de vegetação que eu poderia caracterizar como agrícola e pastagem, né, onde tende mais a um bege, um verde musgo, aqui tende a ser pastagens. E a vegetação nativa. Agora eu vou aqui 1 para 50 mil. Bem mais detalhamento. Consigo classificar melhor. Dentro da área urbana, inclusive, onde dentro da área urbana tem vegetação ou não, que seriam parques, provavelmente. O tipo de adensamento urbano. 1 para 10 mil agora. Olha só o nível de detalhe. Então, voltando lá. A escala de mapeamento é o ponto de partida. E toda a adequação dos níveis de interpretação dependem dela. Esse esquema aqui é muito interessante, bem simples, e ele ilustra bem o esquema conceitual da construção da nomenclatura da cobertura terrestre, como diz aqui. Olha só, se nós tomarmos o planeta Terra como um todo, pensa no planeta Terra aí, dá para você mentalizar isso, mapa mental. Quais são as duas coberturas que nós detectamos de imediato? Tirando a das nuvens, né, que muitas vezes atrapalham a visualização da superfície terrestre, descontando nuvem, imagine a Terra sem nuvens. O que nós vemos? Terra e água, correto? 71%, né, que a gente já sabe, de água e 29% de terras emersas. Essa é a primeira nomenclatura da cobertura terrestre, terra e água. Agora, se eu pegar a Terra, construindo aqui um mapa mental, né, e subdividir nos dois principais tipos de cobertura da Terra emersa, o que eu teria? Áreas antrópicas e áreas naturais. Concordo? Áreas que ainda não foram alteradas pela ação antrópica e áreas alteradas pela ação antrópica. E com relação à água, quais as principais duas subdivisões? Os corpos d'água continentais e os corpos d'água costeiros. Né? Não dá para ir muito além disso. Os continentais é todo aquele corpo d'água em continente. E os costeiros seriam mares e oceanos. Aqui termina, fecha. Não tem muito para onde ir. Agora, na Terra, em continentes, é possível, das áreas naturais, eu ainda subdividir minimamente em o que é florestal do que é campestre. E no antrópico, daquilo que é agrícola e não agrícola. Por exemplo, não agrícola seriam áreas urbanas, por exemplo. Então, é bem interessante esse esquema conceitual inicial, porque ele é o ponto de partida da interpretação do uso e cobertura da Terra. Então, aí vem os níveis de detalhamento que o IBGE propõe, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Cada um desses níveis estabelecem categorias de mapeamento e de detalhamento de acordo com o nível de escala abordado. Então, nós teríamos classes e, a partir daí, subclasses, como eu mostrei lá do sistema americano USGS, lá do Anderson, de 1976. Aqui um exemplo do nível 1 e 2, adaptado agora no IBGE, né, para a realidade brasileira. Aqui, ó. Nível 1, então, terras antrópicas não agrícolas,
terras antrópicas agrícolas, área de vegetação natural, água. Nível 2, dentro de áreas antrópicas não agrícolas, urbanizada ou áreas de mineração. Áreas antrópicas agrícolas, cultura temporária, perene, pastagem, silvicultura. Áreas de vegetação natural, florestal e campestre. No mesmo esquema lá que nós vimos no slide anterior. Água, continentais ou costeiras. E aqui é alguma ideia dos instrumentos e resoluções para mapeamento. O que vem a ser isso? Lembra que no começo da aula eu falei que a imagem de satélite é um recurso, um instrumento na mão do geógrafo, do especialista, para interpretar os usos e coberturas da Terra e elaborar mapas por meio de interpretação. Tem várias técnicas além de interpretativas visualmente, né? De interpretação visual, como eu disse. Tem outras, mas aqui eu vou ensiná-los a interpretação visual, porque ela, apesar de ser simples, ela requer muita atenção, né? Tem que ter muita concentração, inclusive, para poder interpretar e elaborar digitalmente, né, um mapa de uso e cobertura. E aqui são alguns instrumentos que, a depender da escala de abordagem, podem ser utilizados. Então, por exemplo, na escala de mapeamento de 1 para 500 mil, esses são os satélites mais apropriados para utilização. Em escalas de mapeamento em 1 para 50 mil, essas outras imagens são sugeridas, né, indicadas. E assim sucessivamente. Quanto maior o detalhamento, mais dependência de satélites com imagens finas, né, onde a interpretação, à medida que você se aproxima da superfície, você vê mais detalhe, onde a resolução espacial aumenta nesse sentido. E, por exemplo, mapas na escala 1 para 10 mil, imagens de resolução espacial fina, que significa isso que eu disse, né? A resolução do pixel é muito pequena ao ponto de você ver níveis de detalhe muito alto. É claro que isso implica também nos níveis de mapeamento. A próxima aula que nós vamos ter vai ser de fazer o mapeamento nessa área experimental aqui que eu trouxe para vocês. Eu trouxe essa borda aqui dessa pequena bacia, uma microbacia de drenagem, e nós vamos fazer um mapeamento por interpretação visual dessas coberturas aqui. É bem simples porque é uma área muito pequena, né? Porém, o que vai depender de bastante atenção e acuidade vai ser o processo de mapeamento digital, que daí entra o geoprocessamento nisso, que é poligonizar essa imagem, interpretar essas formações poligonizando, convertendo em polígonos. E para fechar, eu só quero mostrar outras imagens que existem. Por exemplo, essa aqui é do Google, mas tem outras. Tem imagem da Esri, que é a empresa que produz um software, né, conhecido, que é o ArcGIS, né? Ela é a empresa detentora dos direitos do ArcGIS. Olha só, a imagem é outra textura, outro brilho, né, comparativamente com o Google. A gente está muito acostumado com o Google, porque está disponível aí na internet, no Chrome, no celular. A gente tem muito acesso a essa imagem do Google, mas essas outras imagens também são gratuitas e estão disponíveis. Tem também a imagem do Bing, é o concorrente do Google, aí, né? Bing Satélite do Bill Gates. Ó, aqui, ó. Ela é menos atual, a do Google é mais atualizada, mas é uma boa imagem também. Então é isso que eu queria para a aula de hoje.
Ao longo dessa semana, quem ainda não instalou o software QGIS, procure instalar. Tem um vídeo explicativo na página do curso. Basta seguir ali, vocês conseguem instalar, porque na próxima aula vocês já vão começar a utilizar o software para fazer mapas. O primeiro mapa vai ser esse, mapa de uso e cobertura do solo. E também eu vou disponibilizar esses vetores aqui que eu produzi para utilizarmos no curso. Portanto, é isso e até a próxima.